Olá, muito boa tarde para você. Ô de casa, um cantinho aí no seu coração. Essa é a TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E tá começando o quê? Mais um Entre Família para chegar aí no seu coração, seja na sua tarde, na sua noite, você que nos recebe em outro país, enquanto Suzane está arrumando o quê? O cabelo dela, porque ela não lavou o cabelo, passou um talco. São táticas de quem está sobrevivendo. Não, É mãe. cheira aqui. Não precisa, Cheira. não precisa. Não precisa. Lavei hoje, a Cris escovou pra mim no camarim. A Cris, né? Não o Cris. A Cris que trabalha no nosso camarim. Senhor, você ia embolar meu Ah, cabelo. eu ia arrancar o teu cabelo Com fora. essa canhotinha, olha, ó, triturar. Boa tarde pra você, é sexta-feira, seja bem-vindo, tá? O Entre Família aqui no ar, e a gente já está preparado com muito carinho pra poder receber. Hoje a gente vai falar de um tema profundo, sensível, mas muito importante, porque eu acho que todos nós aqui nessa terra, né, estamos sujeitos a essa situação. Então o tema é como lidar com a culpa do pecado. E a gente tem um convidado novato, posso dizer assim, né? Tá vindo pela primeira vez no Entre Família, estreando aqui, né? Pelos programas da Novo Tempo. Você que já está acompanhando o Arautos do Rei, o novo barítono, amigaço, esposa dele também muito querida. Então, olha, vai se tornar um rostinho conhecido de você. E ele, além de pastor, para falar desse tema, é psicólogo, porque hoje nós vamos falar justamente dessa questão da culpa. E a gente vai na origem dessa culpa, porque Deus fez tudo perfeito, aí veio essa questão toda da decisão do homem com o pecado, e a partir do pecado, então, veio vícios, veio drogas, né, veio a morte. E como um povo fragilizado, né, que não consegue encontrar a si mesmo cura para muitas coisas, aí a gente tem esse Deus de misericórdia e tal, vai entender um pouquinho do trabalho de Jesus, como é que funciona essa questão do perdão. Olha, eu fui tão longe, eu não consigo nem orar, eu gosto tanto dos programas da Novo Tempo, mitos e verdades a respeito do perdão. Então, aquele programa, porque que quer libertar você. Então, eu queria até pedir, já vem esse papo aí, Cris, eu quero te pedir só um pouquinho. Dona Maria, você vê o programa todo dia, quer não ver? Eu queria só um tempinho da sua atenção hoje. Fica, eu prometo para você que vai valer a pena. Suza, não vai valer a pena para o programa de hoje? Com certeza, até porque hoje a gente vai vai puxar um viés muito interessante para você que é papai, mamãe e as vovós e os vovôs também, porque não participam da educação dos filhos, né? A gente vai conversar com uma educadora parental que já veio aqui no programa algumas vezes, para a gente tentar entender até que ponto é rebeldia, até que ponto é uma questão de mau caráter e como a gente pode alinhar esse assunto do pecado na educação das crianças. Então, é um tema super interessante que eu convido você a se juntar a gente. O Matheus já fez o chá, o nosso chazinho já tá ali. Prepara o seu suco, prepara a sua água, enfim, o que você gosta de beliscar aí depois do almoço. Suza, vai ter alguém que teve uma transformação de vida por Cristo. Isso é espetáculo, meu querido, prepara, porque é coisa boa. Esse encontro, né? Esse Deus maravilhoso que vai de encontro com a humanidade e pode transformar toda e qualquer vida. Então o programa hoje está especial. A gente vai para um intervalo que demora bastante. É um intervalaço. Eu quase achei que você ia falar para o inverno. Inverno? Aí eu falei, me leva. Não, tá. Tem parte no país, agora fiquei sabendo que até o sul que faz frio, lá na cidade de Camaquã, no Rio Grande do Sul, o povo está suando. Gente, tá uma quente coisa lá. muito louca. Esse tempo tá uma loucura, a gente nem sabe mais o que é sul, mais o que é norte. E ainda assim a gente toma chá. É verdade, a gente tá tomando chá aqui e vai Quente. entender, né? Nós vamos pro intervalo, Suza? Vamos pro intervalo e na volta tem a sua participação por aqui. Não sai daí não, Entre Família, volta já. Entre Família está de volta. Deu uma ajeitada no meu cabelo aqui, porque eu achei que não tava legal. Tá melhor assim, gente? O que vocês acham? Não, Cris não opina. Só o pessoal de casa que pode opinar. Olha só, a pergunta dá do... Força, Senhor, dá força, abre os caminhos aí, Senhor, né? A participação, a nossa pergunta do dia é o seguinte: sente-se culpado por algum pecado? Como que você lida com essa situação? Se você não quiser colocar o seu nome, pode enviar anônimo, anônima, fica à vontade. Se você tem alguma dúvida relacionada a esse assunto, alguma coisa que está assim encasquetada na sua mente, que você ainda não conseguiu resolver de ordem particular, pode mandar, porque além de pastor, nós temos o nosso psicólogo aqui, 2 em 1. Ele vai te ajudar e trazer uma resposta para você. Então, o nosso WhatsApp já está aberto, né? Fácil, hein? Para você mandar é o 12, tá passando aqui, 983 15 0249. Como muito bem falou a Suza, a gente quer respeitar a sua dor, a sua vida, a sua história. E se você não quiser mandar o seu nome, coloca assim, anônimo, porque a gente preserva. A ideia é ajudar você. Você está culpada? Você está culpado? Você não parou aqui por acaso, né? E quem somos nós aqui? Eu digo, né, que eu sou um subtreco de um subtroço, mas Deus fala que eu sou a menina dos olhos. Aí você pergunta, que amor é esse? Né? Esse Deus que ama, que tem uma lei, sim, que é justo. E hoje, Ele quer chegar ao teu coração. Já chegou.
eu peço a você, não troca de canal. Quer participar? E se você tem uma história onde você se livrou dessa culpa, ressignificou a sua história, esse WhatsApp também é o caminho para você ajudar outras pessoas com o seu testemunho de vida, que você se livrou dessa culpa e tomou um novo sentido na sua vida. Programa espetacular, hein? É isso aí, o WhatsApp já está disponível aqui na telinha para você, DDD 12 98315 0249, ou pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, que você também vai ser redirecionado para o nosso WhatsApp, tá bom? Tá aí na telinha, se não deu tempo de pegar assim que eu falei, dá tempo de você copiar, tirar uma fotinho, tá bom? Vem com a gente, então. Para nossa Sala da Verdade, Suza. Muito obrigada. Agora... Hoje, com chazinho de cranberry, que na verdade essa semana o Matheus está fazendo, né? O que é muito legal. Em sua homenagem. Fugir um pouquinho, assim, do tradicional de camomila. Eu tô com a camomila aqui. Eu Você quer? Pronto, ó. Deixa eu pegar aqui. Muito obrigada, criança. Muito obrigada. A gente respeita a sua idade, o seu momento, né? Sem culpa nenhuma. Você tem que se livrar disso. A minha coluna. Enquanto você vai tomando esse chazinho, eu vou apresentar o pastor aqui. Quem está aqui hoje? Muito bem, vamos receber com muito carinho, como Suzaina bem falou, 2 em 1, o pastor Éder Ferreira, ele que é, né, o nosso novo pastor, nosso novo barítono do Arautos Rei, mas ele também é formado em psicologia e teologia, pós-graduado em missão urbana pela FUV, pastor auxiliar Central de Vitória. Vai um abraço para esse povo que ficou com saudade, mas nos emprestou com muito carinho aqui para o nosso ministério da Voz da Profecia. Pastor, seja muito bem-vindo ao Entre Família. Muito obrigado, Cris, Suzaine. Prazer e privilégio estar aqui com vocês. Acho que a gente vai ter uma tarde bem legal. Isso aí. O prazer é todo nosso, pastor, porque você está vindo pela primeira vez, né? Sim. E a gente está aqui numa sexta-feira, logo vem o final de semana, muitas pessoas em casa, né, têm o costume de ir à igreja, que seja no sábado, que seja no domingo, então eu acho que é um momento muito oportuno para a gente falar desse assunto. E eu começo já perguntando assim, uma pergunta já bem difícil no começo, por que a gente não resiste ao pecado? Deus nos fez seres humanos fracos e por isso a gente não consegue dizer não e ser firme nos propósitos do bem? É uma boa pergunta, né? A gente tem a Bíblia como regra de fé e prática e na Bíblia a gente tem respostas para essa pergunta. Para a gente entender se Deus de fato nos criou como seres fracos ou não, a gente precisa voltar lá no Gênesis. Quando a gente vê a criação de Adão e Eva, nós vemos seres perfeitos em todas as áreas, físico, mental, social, enfim, eles eram perfeitos. E eles não haviam tendência alguma para falharem, para pecarem. Isso não fazia parte da natureza do ser humano. É tanto que quando Jesus ele volta a este mundo, depois já de anos e séculos aí de degradação da humanidade, ele vem para provar que Adão e Eva, diante da situação que eles estavam, eles poderiam vencer o pecado. Jesus vem para justamente provar que Adão e Eva poderiam vencer sim. Então eles foram criados perfeitos, semelhante aos anjos, eles também tinham essa perfeição no seu caráter, mas infelizmente por cederem a um desejo que foi gerado aí a partir de um fruto, né? Uhum. Isso acabou trazendo sérias consequências que a gente carrega até hoje, né? Então, não foram criados fracos, não tínhamos nem a pretensão de pecar, mas por deixarmos uma brecha para o inimigo, e a gente conhece muito bem como ele trabalha, nós agora passamos a ter esse probleminha na nossa genética, né? Por um homem entrou o pecado no mundo e isso passou a todos nós. Pastor, agora fazendo esse desenho para quem está pegando isso pela primeira vez, então a gente tinha esse paraíso, a criação também, o mundo, né? Hoje a gente tem traços de Deus ainda desse desenho, né? Que um dia foi perfeito, o próprio mundo ele está mostrando as dores de um Deus que vai, aos poucos você vai ver que vai ter ainda um reino que a gente vai perguntar aqui para o pastor. Mas pastor, o seguinte, temos um termo que fala assim, olha, você é o escravo do pecado. A partir desse momento, Deus retirou o livre-arbítrio do ser humano, por que ele escolhe e ainda fica escravo? Porque a promessa de Satanás era que você comia o fruto e não morria, né? Mas o salário do pecado é a morte. A partir de então, veio o pecado, as pessoas começaram a morrer, a gente não foi feito para morrer. A partir desse momento, por que a humanidade ela se diz escravo, mesmo tendo o livre-arbítrio, que é um dos argumentos do caráter de Deus no universo? Ela perdeu, então eu jogo tudo isso pelo pecado, eu não tenho escolha, por que eu fico escravo? Como é que funciona? Bom, a escolha ela continua existindo para cada um de nós, né? A gente escolhe o tempo todo. Desde o momento em que a gente acorda, a gente escolhe de coisas simples como o que eu vou comer, onde eu vou nesse dia, até coisas mais complexas de
complexas como com quem eu vou me relacionar pelo resto da vida, se eu vou ter filho ou não, profissão, enfim. Então, nós continuamos escolhendo. A grande diferença é que muitas vezes a gente se esquece que nós iremos colher todas as consequências daquilo que eu escolho. Então, nós continuamos escolhendo. A questão toda é para que direção eu vou seguir. E na Bíblia a gente tem várias vezes esse paralelo de pessoas que escolheram fazer a vontade de Deus, escolheram ouvir a voz dele, ser obediente ao que ele nos ensinou, e pessoas que escolheram totalmente o oposto. E aí nós vemos as consequências do que essas pessoas vão carregar para a sua vida a partir das suas escolhas. Então nós temos sim, até hoje, o poder de escolha. Inclusive se nós queremos escolher Jesus como nosso Salvador ou não. Mas a partir desta escolha nós iremos sofrer ou nos beneficiar daquilo que a gente escolhe, né? Então nós podemos sim escolher todo o tempo. Pastor, e a partir do momento que a gente escolhe alguma coisa errada, como que a gente faz para lidar com esse peso da culpa? Porque a gente fala bastante disso aqui no Entre Família, né, do ponto de vista da psicologia, e a gente carrega isso naturalmente, né, com as nossas escolhas do dia a dia, dentro do casamento, da gente como mãe, né, sempre se sente culpada por um monte de coisas. Mas dentro do ponto de vista da Bíblia, né, o ponto de vista bíblico, essa culpa é uma outra dimensão, né? Muitas vezes a gente carrega essa culpa por ser reincidentes naquele mesmo erro. Como que a gente lida com isso? Bom, como vocês mencionaram, só fazendo um adendo rápido, né? A culpa, você certamente em algum momento já experimentou desse sentimento, dessa sensação, de fato não é agradável. É sempre por uma questão ou interna ou externa de algum tipo de acusação que alguém faz para mim ou que eu mesmo faço. E a partir desta acusação começa um conflito na minha mente, né? Entre se eu devia realmente fazer aquilo ou não, ou depois de alguma prerrogativa, eu tenho que ter uma base de algum tipo de lei, de alguma regra, para que eu tenha um norte de perceber se aquilo foi bom ou não. E a culpa, ela se instala justamente nesse momento, dessa luta. Ontem foi até engraçado um episódio em minha casa. A minha esposa estava em algum cômodo da casa e aí ela viu um insetinho e aí ela pensou, ai meu pai do céu, o que eu faço com esse inseto? Ela matou. Depois que ela matou, ela, meu pai, se arrependeu, poxa, eu não devia ter feito aquilo. Porque ela tinha uma prerrogativa para ela depois se arrepender e a culpa se instalar. Ela pensou, não precisaria matar aquele inseto. Poderia ter um outro tipo de solução e tal, mas porque ela entendia que o matar não é a melhor solução. Então, sim, existe uma regra aí estabelecida antes dessa ação de chegar à culpa, né? Então, da mesma forma, quando a gente traz para a questão bíblica, né? Nós temos muito bem claro algumas prerrogativas de leis, de orientações que Deus nos dá para que a gente tenha vida em abundância, para que a gente tenha felicidade, que a gente tenha uma família feliz, enfim. Se a gente deixa de seguir essas prerrogativas, e aí para você que talvez não seja religioso e está nos assistindo, isso também é moldado a partir do seu contexto social. Então, você, certamente em sua casa existem regras, no seu trabalho, no seu relacionamento, e a partir destas regras que são estabelecidas, a gente começa a sofrer quando a gente vai contra aquilo que a gente sabe que é certo. E diante da questão bíblica, né, como que a gente consegue lidar com isso? Jesus, ele nos traz a solução para isso. O desejo dele é que a gente não tenha esse sentimento de culpa, esse fardo sobre nós, porque é muito ruim quando a gente sempre sente a culpa. A Gabi, nesse aspecto, foi algo simples, rápido, rapidinho passou. Mas às vezes a gente passa por situações que esse sentimento de culpa fica por longos anos. E não é esse o objetivo que Deus tem para nós. E na Bíblia a gente consegue encontrar a solução para isso, eu acho que vai falar um pouco mais a respeito. E pastor, a gente vai pegar um gancho, eu gostaria até que o senhor analisasse uma história, e história de vida transformada é muito especial. Voltando àquele casal, agora eu vou chamar com esse adendo, aquele casal, Deus providenciou depois, né, um sacrifício ali. Um animal que não tinha culpa nenhuma, e sobre ele foi feito ali, né, o primeiro sacrifício. Aquilo apontando para algo maior, a sombra de algo maior, né? E aí a gente chama até de Cristo como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí esse Cristo, ele vem para unir novamente. O ser humano, Jesus veio para mostrar o verdadeiro caráter de Deus e para salvar a humanidade. Anterior à vinda de Jesus, ele tinha dado um cheque pré-datado que ele veio cumprir, né? E esse Jesus tem transformado.
Esse livro, essa verdade que o pastor falou, é a Bíblia Sagrada que Deus deixou, que nos leva para entender os seus mandamentos, para entender a graça, esse Cristo que vai voltar. Deus deixou, inclusive, essas profecias. E quem tem contato com esse livro, quem tem contato com esse Deus, tem essa questão da culpa, que é a diferença, né, do remorso, né, de você se arrepender, e do remorso entre Pedro e Judas. Né? Pedro também teve uma vida como eu, assim, e Jesus tem esse sangue transformador. Vamos receber com muito carinho? Gente, é com muito carinho que a gente recebe aqui a Claudete Marques. Ela que é esposa, mãe, muito querida. Claudete, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso Entre Família. Boa tarde. Olha o sorriso da Claudete, essa é uma pessoa aí que, né, que está transbordando essa graça de Cristo Jesus. Eu fiquei sabendo que ela tem um parentesco aqui, Suza, com alguém? Tem um parentesco fortíssimo. Com quem será? O passarinho contou aí. Ela é sogra da Sara, que é a nossa produtora. Oi, Claudete, boa tarde. Boa É mãe do Gabriel, que é editor e que já trabalhou também no Switcher aqui do Entre Família. E mãe do Thiago Marques, que foi o primeiro que eu conheci, né? Que está aqui na Novo Tempo há anos. E ele coordena a parte técnica, né? Os cinegrafistas. Não sabia. Do Thiago. Gente, os colegas, então toda segunda-feira a gente se reúne aqui na reunião de coordenadores aqui na TV. Não sabia que você é mamãe daquele moço muito querido, muito trabalhador aqui. Que legal, colhendo os frutos de boas escolhas de criar esses filhos. Agora, Cláudia, depois de saber que você já é do Entre Família aqui de longa data, pergunta pra gente, conta um pouquinho da sua vida antes de conhecer esse Jesus, como é que você chegou, né, de conhecer essa palavra que o pastor Éder tão bem está falando conosco aqui na nossa tarde. Boa tarde a todos aí. Então, eu casei muito jovem, casei logo, já tive um filho, e cabeça de jovem, né? Para mim, eu queria era ser feliz. Ser feliz para mim era participar de festas, tomar uma cervejinha com os amigos e me divertir, né? Mas os filhos vão crescendo, você vai observando, você vai vendo muita coisa errada, aí o medo vem. E eu fui uma adotada, né? Eu não fui criada pela minha mãe biológica. E eu tinha esse medo de acontecer algo com meus filhos. Eu senti assim, eu tenho que proteger meu filho. E como eu vou proteger meu filho? E aí eu eu tenho que procurar Deus, eu tenho que conhecer a Deus. Eu era católica, mas não praticante. Aí eu fui na igreja católica, a convite de uma cunhada minha, que ia ter um estudo bíblico, e eu falei, eu quero aprender. Aí cheguei lá, eu comecei a fazer muitas perguntas. No primeiro dia, eu vi que não gostaram muito. E eu tenho uma concunhada que é adventista, e ela frequentava muito minha casa, e ela falava para mim da Bíblia e me mostrava. Tudo que ela falava, ela me mostrava. Aí eu ia no estudo, eu via que era tudo diferente. Aí eu começava a perguntar lá, né? Mas na Bíblia não está assim. Aí um dia eles pediram para mim não voltar mais, para eu parar de participar, porque eu era uma protestante. Nossa, eu fiquei arrasada, né? Falei, poxa, e agora? E nessa época eu estava me preparando para casar na igreja católica, e uma costureira que estava fazendo o meu vestido era da Assembleia. E ela começou a falar também para mim da Bíblia. E quando eu falei que eu queria estudar com a adventista, ela falou assim para mim, isso é seita, para com isso, não vai. Aí eu fiquei assim meio perdida, e agora, né? Mas tudo que a minha cunhada falava, batia na Bíblia. E nessa época, o meu filho mais velho estava se preparando para uma crisma. Então, ele estudava na igreja católica e vinha e falava para mim. Daí eu falava, filho, mas olha aqui, não está batendo com a Bíblia. E aí a gente começou, nós dois juntos, a procurar conhecer mais, né? Aí eu falava para o meu esposo, eu preciso conhecer a Deus, eu quero conhecer, mas não está dando nada certo. Aí a minha cunhada me fez um convite para ir no colégio adventista, que tinha um estudo bíblico aos sábados à tarde, que era com o irmão João Mariano. E aí eu fui. Nessa época eu estava grávida do Gabriel. E eu fui, tive o estudo, meu marido falava que não ia, não queria entrar, não queria saber, mas aí o irmão Mariano, com o jeitinho dele, conseguiu levar ele para a sala de estudo. E lá nós ficamos 2 anos no estudo. E foi uma bênção. Estudamos, conhecemos a verdade,
e eu queria me batizar, né? E aí eu me batizei, eu estava grávida do Gabriel, e o meu filho que estava estudando para a Crisma falou: mãe, não quero mais isso para mim, não quero, vou ter estudo também. E daí começou a ter estudo também, aí o Tiago nos Desbravadores, e aí assim foi tudo fluindo, sabe? Foi assim uma bênção atrás da outra. Ah, que demais, Claudete. Foi Acho que é Homério o nome do seu marido, né? Segundo o isso, seu isso. Homério, ele fala que minha mulher é outra pessoa depois que conheceu a Jesus. E dá para ver no seu sorriso você contando a história de antes e depois. E eu queria saber de você como foi, a partir do momento que você conheceu, teve esse conhecimento bíblico, para você abandonar outros comportamentos que antes você achava Uhum. legal, super divertido, descontraído. Como que foi essa virada de chave? Como, por exemplo, vício que você comentou, né? Sim, no começo é um pouco difícil, né? Mas assim, eu senti mais dificuldade porque assim, entre os parentes, entre a família, é muita cobrança, né? Hum. Nossa, mas você não pode fazer mais nada, mas você não pode comer isso, mas você não pode ir em lugar nenhum, mas então era muita cobrança. Então, eu senti muita dificuldade com isso. Mais o peso da cobrança do que necessariamente ter que abandonar esses outros Sim, comportamentos. sim. É mais o peso da cobrança, sim, porque era uma família que me abraçou, a família do meu esposo, né? Uhum, Então eu assim, eu me sentia muito confortável com eles, eu gostava de estar com eles. Só uhum. que aí começou a ficar tudo muito difícil por causa da cobrança, porque eu tinha certeza que eu queria era Jesus na minha vida, para a vida dos meus filhos, para minha família, né? E, Então foi uma escolha assim que eu tive que orar muito. Claudete, eu vou te fazer uma pergunta, né? É, na história, o pessoal fala que esse choque que nós temos, até cultural, né, de seguir as nossas crenças, inicialmente chama-se estranhamento. Na microcultura que nós temos mesmo, por exemplo, né, quando a gente sai da nossa casa, olha, só tem a nossa cultura, eu sou acostumado a tomar água no copo, outros na xícara. Quando eu chego na escola, tem esse impacto chamado estranhamento. Que quando você também está numa direção e quando você encontra Cristo, ele te aceita como você está, mas ele quer te dar a melhor versão. E a melhor versão é aquela que morre e nasce nele, né? E a gente anda um pouco na contramão do que está acontecendo. Agora eu digo, essa primeira fase de estranhamento dessa nova versão, que a gente nem sabe, né? Porque a gente sai de um mundo e Deus vai transformando todo dia. Não é a água do batismo que é um símbolo de uma nova vida. Mas você vai construindo, nem você ainda sabe, a gente vai se questionando, né? Nesse ser humano. Agora eu pergunto para você, com o passar do tempo, né, a questão da culpa até do que a gente fez no passado, Deus com esse sangue maravilhoso apagando e reescrevendo, a gente acaba sendo uma Bíblia para esse mundo ler. Aí eu pergunto, a tua transformação, os frutos que você colheu na educação dos seus filhos, a tua fé, porque existe muito também essa teologia da prosperidade, porque eu entro na igreja, compro um carro, entro na igreja, curo câncer, como se Deus não amasse aqueles que morressem. Aí eu pergunto para você, tem até um pensador que fala, né, às vezes você prega o evangelho tocando um tambor da dor. O teu testemunho diante das dificuldades, né? Essa palavra que te deu suporte em momentos, como é que hoje a tua família te vê? Ficou uma sementinha de que você realmente encontrou algo diferente? Sim, com certeza, porque eles me veem caminhando com Jesus, né, todos os dias, buscando aprender cada vez mais, né? E agora para mostrar esse Jesus para as minhas netas também, né? Então eu creio que eles veem sim, sabe? Eles se preocupam de mandar as coisas para eu ler, me indicar a leitura e tudo. Então eu acredito que eu consigo sim mostrar assim, um pouco do Jesus para eles dentro do meu lar. Isso aí, Claudete. Obrigada pela sua entrevista. E tem o netinho que está vindo aí, né? O Matheus. Sim, Mais um Matheus, nossa, bebê. estou muito ansiosa com o meu príncipe que vai chegar. Ah, eu também tô doida para ver a carinha desse neném. Obrigada pela entrevista. Um beijo, um abraço para você. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau. Senhor Tiago, um abraço, Tiago, Thalita, né? Vão ter o seu primeiro bebê aí. Thalita é a esposa do Tiago, que é nora da Claudete, que deu a entrevista aqui pra gente. Olha, eu sempre gosto muito, assim, de maneira particular, Pastor e Cris, de ver essas histórias de transformações, né? Eu praticamente nasci dentro desse contexto cristão, adventista, então para mim é lindo demais ver, porque é um processo pelo qual eu não passei,
e que eu sei que é muito difícil você mudar esses comportamentos. Então, sempre que eu ouço essas histórias de transformação, eu fico muito impressionada com o poder de Jesus. A gente continua discutindo esse assunto, ainda aqui no Entre Família hoje a gente vai entender o que é rebeldia de criança e o que é pecado. As crianças pecam também? E aí? Vamos descobrir tudo hoje no Entre Família. A gente vai para o intervalo e volta já. Muito bem, estamos de volta. Que carinho, gente, você tem conosco. Muitas pessoas mandando a participação, interagindo. Um programa especial, né? Que bom ter aqui conosco. Olha só, sabendo dessa necessidade, porque o pastor falou, gente, a gente tem que ter um parâmetro, né? Para poder entender. Eu gostei tanto, Cris, mas eu fiquei com água na boca. O pastor falou da entrada do pecado. De onde veio o pecado? Gente, que reino é esse? Fala que um Jesus vai vir, mas... Poxa, agora que você falou que quando a gente conhece Cristo ainda tem problemas, é isso? Que tipo de cruz é essa que eu tenho que carregar? Até quando? E outra, eu perdi, por exemplo, uma pessoa. Será que eu vou reencontrar essa pessoa? Como é que funciona essa questão da eternidade em um mundo de pecado? Será que tem a cura? Olha que bacana o nome da sua revista. Sua, por que é sua? Olha aqui na minha mão, quentinha, lançamento da Rede Novo Tempo de Comunicação, a revista Esperança, a cura do pecado. Já já eu vou falar como você vai adquirir gratuitamente essa revista, porque agora eu quero que você conheça, você já conhece ele aqui, mas se não conhece, né? Ele que apresenta aí o Arena do Futuro, o pastor Rafael Rossi, ele é o nosso evangelista aí, né, que leva esse evangelho, tem um programa especial, ele é o escritor dessa revista. Então, olha, presta atenção que vale a pena, ela é de graça, você não vai pagar R$1. E o nosso escritor da revista tem um recado exclusivo para você, telespectador do Entre Família. Olá, pessoal do Entre Família. Eu sou o pastor Rafael Rossi e estou aqui no estúdio do Arena do Futuro. Nós paramos a nossa gravação para eu entrar aí de maneira especial para falar com vocês e convidá-los para conhecer a nova série de estudos bíblicos que nós aqui da Novo Tempo estamos lançando para você. Esse estudo é a cura do pecado. São 15 temas baseados nas profecias de Daniel e Apocalipse. Estes são os 2 maiores livros da Bíblia que falam sobre profecias do tempo do fim. E muitas profecias de Daniel somente será possível ser compreendido em Apocalipse. E muitas profecias de Apocalipse serão compreendidas no livro de Daniel. É por isso que essa série de estudos, ela faz como se fosse um bate-bola entre os 2 grandes livros proféticos. É Daniel, Apocalipse, Apocalipse e Daniel, e eles 2 vão se complementando para que você tenha uma compreensão da profecia bíblica, para que você entenda exatamente o que Deus deixou revelado para nós nos momentos finais da história. Conhecer as profecias é para nós uma vantagem, porque nós já sabemos aquilo que vai acontecer. Deus não nos deixou nesse mundo sem saber as cenas dos próximos capítulos. Ou seja, quando tudo estiver acontecendo, tal qual a Bíblia nos disse que aconteceria, é só levantar os olhos para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Jesus Cristo vai voltar e vai nos levar para termos com Ele a eternidade. Bom, aqui na Novo Tempo, nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo. E para você ter acesso a esse material gratuitamente, basta você ser aluno da nossa escola bíblica. E as matrículas estão sempre abertas. Agora aqui na tela da TV Novo Tempo, você vai ver os nossos contatos. É só ligar para nós, é só escrever para nós, porque você vai fazer um pequeno registro, vai ser aluno da escola bíblica e nós vamos enviar para você gratuitamente esse material. Bom, é gratuitamente para você, mas você sabe, aqui na Novo Tempo nós temos os Anjos da Esperança, que fazem com que este material possa ser disponibilizado para todos quantos queiram aprender e entender mais da Bíblia e, neste caso, das profecias que Deus nos deixou. Bom, esse aqui, Cris, Suzane, já é meu, tá? Então, você que ainda não é aluno da Escola Bíblica, peça agora o seu guia de estudos, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Eu fui muito abençoado ao escrever esse material. Falou ao meu coração, e eu tenho certeza que vai falar também ao seu coração. Ah, só um detalhezinho. Tem gente que às vezes me pergunta assim, pastor, é de graça mesmo? Se eu pedir, depois vem um boletinho para eu pagar? Não, não tem boletinho nenhum. É gratuito. É só pedir que esse material vai chegar para você. Então, um abraço para vocês, Entre Família, Cris, Daiane, é com vocês. Tchau, tchau. Valeu, pastor! Um recado exclusivo aqui do nosso programa
para ele que escreveu essa revista maravilhosa, A Cura do Pecado. E, Cris, só está faltando o WhatsApp. Bora lá, o WhatsApp para você pedir gratuitamente é o 12 98244 4449. Tá aqui, ó. Você pede agora de graça. Fala assim, eu quero a cura do pecado. Isso, eu quero a cura do pecado. Você vai receber um link para você clicar. Você clicou, você preenche um cadastro. Seu nome, seu endereço, não erra o endereço, coloca o número, o CEP, o seu CPF e nós guardamos os seus dados com muito carinho. Nós temos a lei de proteção de dados, é uma segurança. Aí, Cris, vai pelo correio? Vai, então vou pagar o correio. Não, você não paga nem o correio. Já foi pago pelo projeto Anjos da Esperança. Agora, manda, quero a revista Cura do Pecado. WhatsApp 12 98244 4449. Espera um pouquinho que você vai receber um link. E em outro horário específico, você pode também ligar, você pode acessar o nosso site, né, o biblia.com.br. Enfim, você pode acessar várias plataformas aqui do Novo Tempo, mas agora eu estou oferecendo para você o WhatsApp, que é fácil, é rápido. E não esquece de colocar o Entre Família. Foi onde você ouviu falar sobre essa revista gratuita, lançamento da revista Esperança, na Novo Tempo, A Cura do Pecado, tá bom? Bom demais. Enquanto você vai pedindo para esse assunto ter mais propriedade, para você investigar mais a Bíblia, tá? Não é para você ouvir a Novo Tempo ou o pastor X aqui da Novo Tempo. Ouça a Bíblia e você vai ver que é uma bênção essa liberdade. Vamos voltar lá para a nossa Sala da Verdade, conversar um pouquinho com você. Você está mandando participação? Está interagindo? Atenção você de casa, tá? Manda pra gente aqui, vamos ter um papo com o pastor Éder, que ele também é psicólogo, tá rolando até um papo nos bastidores. Eu sei, Suza, que tem muita gente de casa mandando, porque a culpa, o pecado, né, é um assunto universal. E como é bom falar de uma TV que fala de esperança, que é a esperança para a cura desse pecado, para ressignificar essa culpa diante da verdade, tomar um novo rumo assim como a Claudete tomou, né? Muito. Eu queria mandar um abraço para o pastor Rafael Rossi, que deixou esse recadinho super especial. E ele fez um bom merchan ali do material que ele escreveu, né? De falar sobre Daniel, Apocalipse, essa ligação que um livro tem a ver com o outro. Vou garantir o meu exemplar assim que disponibilizar aqui pra gente, né? Porque por enquanto a gente está disponibilizando para os nossos telespectadores, depois a gente vai conseguir ter acesso a esse material, tenho certeza que vai ser fantástico. Eu estava aqui pensando, Cris, enquanto ouvia você e o recadinho do pastor, um pouquinho sobre essa expectativa que a gente tem em cima da perfeição, né? Ótimo. Assim que eu me tornei mãe, então eu tinha muita expectativa de fazer tudo muito certinho, né? É aquela coisa que você quer fazer, tudo quanto você vai aprendendo e sabendo, você quer fazer certinho. Mas a verdade é que essa é uma expectativa muito alta para a gente querer para a vida, porque aí a sensação de culpa é maior, né? E aí você não alcançar isso é muito frustrante. O que é perfeccionismo, o que é santificação, né? Isso, e aí, jogando para esse assunto, eu quero ver aqui com o pastor Éder, como que fica isso na nossa espiritualidade, pastor? Eu entender que sim, eu tenho que obedecer aos mandamentos de Deus, ele deixou tudo muito claro, e isso é para o nosso próprio benefício, não é nenhuma ordem, assim, esquisita que você cumpre sem nenhuma justificativa, é para o nosso próprio bem. Mas eu entender também que como humana eu sou falha e que esse perfeccionismo não existe, mas que eu tenho que me santificar. É um pouco complexo, né? Sim. O próprio Pedro, ele escreve a respeito disso e ele fala, né, sede santos como eu sou santo, falando a respeito de Jesus, né? É um desafio, é um objetivo de vida, é nos santificar. É claro que esse processo de santificação, ele não vai terminar enquanto estivermos aqui na Terra. É um processo diário, constante. Infelizmente, enquanto estivermos aqui, a gente não vai parar de pecar. Então, com relação a essa luta diária, ela precisa ser constante com Cristo. E eu acho muito nobre quando a gente viu o testemunho da Claudete, né? Uhum. A Claudete, ela menciona a vida dela antes e depois de conhecer a Jesus. E me veio à mente o texto ali de 2 Coríntios 5,17. Paulo, ele é claro em dizer aos coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é. O grande problema na caminhada cristã é que muitas vezes a gente tenta ter essa vida de santificação, de perfeição, sozinhos, longe de Cristo. E até naquela parábola que ele mesmo cita em João 15, da videira e dos ramos, né? Ali, a tônica daquela parábola é, se você não estiver ligado à fonte de vida, que é a videira, como é que você vai conseguir sobreviver? E o maior problema nessa caminhada que a gente tem aqui na Terra é de tentarmos ser perfeitos
sem quem nos dota de perfeição, quem nos criou, o Deus, ele sim que é perfeito. E o próprio Paulo menciona em Romanos, se não me engano, no capítulo 5, não há nenhum justo sequer. Então, nós não podemos ter essa cobrança sobre nós de que nós precisamos ser perfeitos, sem errar, sem pecar, porque a gente não vai conseguir chegar nesse estágio de perfeição aqui na Terra. Certo. Mas nós precisamos ter essa luta constante com o Senhor, porque é com Ele que a gente se torna nova criatura, é com Ele que a gente vai, semelhante à videira, os ramos estarão ligados e darão E fruto. pastor, vou aproveitar só a carona aqui, a gente fala assim, Pai Nosso, né? Eu perdoo os outros como você me perdoa, né? Parafraseando o Pai Nosso, né? Então eu tenho que perdoar os outros como Ele perdoa. Aí eu digo que a gente tem que liberar perdão também, né? Perfeito. Aí a gente falou desse Jesus, só para conectar uma linha do pessoal de casa que está pegando agora. Então quer dizer que nós éramos perfeitos, veio o pecado, aí digamos que nós temos uma separação com Deus, houve um cordeiro ali, um animal que foi sacrificado, apontando para esse cordeiro que vem tirar o pecado do mundo. Aí eu pergunto, pastor, só para conectar essa culpa que eu tenho, essa questão que aqui eu não vou ter perfeição, mas eu tenho santificação, ou seja, diante de Deus eu vou lutando contra esse ser pecador, porque eu já nasci em pecado, uma criança nasceu em pecado. Uhum. Aí eu pergunto, qual é o trabalho de Jesus? Por que a gente ora em nome de Jesus e por que ele veio como cordeiro, mas até agora não acabou o pecado ainda? Não devia ter acabado esse pecado na cruz? O que aconteceu na cruz e o que a cruz está apontando? Como é que funciona? Porque enquanto isso, desde Gênesis 3, que veio o pecado, aí temos Apocalipse 20, que aí nós temos um outro reino. Nesse ato, como é que funcionam as coisas, pastor? Bom, como você mencionou, é algo até interessante de a gente se lembrar, né? No Éden, Adão e Eva, eles tinham o privilégio de ver Jesus, de conversar com Deus face a face. Eles tinham esse privilégio que nós hoje não temos. E isso aconteceu justamente pelo rompimento que o pecado nos trouxe. Agora imaginem, Deus nos cria, Ele nos ama, e agora nós estamos separados porque o pecado faz essa separação, esse abismo entre nós e Ele. Jesus, Ele vem como esse cordeiro que tira o pecado do mundo justamente para fazer uma ponte entre nós e Deus. Então, Jesus, ele vem como esse cordeiro justamente para nos libertar da escravidão que antes nós estávamos presos simplesmente ao pecado. Então, Satanás, como é considerado o príncipe deste mundo, Jesus vem para justamente acabar com esse reinado dele, né? E vai chegar um momento em que este reino principal, em que Jesus voltará a este mundo para nos levar para o céu, justamente para que de uma vez por todas nós não soframos aquilo que o pecado nos traz. Então, o objetivo principal de Jesus, que inclusive isso sai da própria boca dele, é que ele veio para salvar aquele que estava perdido. Nós, seres pecadores, estávamos perdidos. E Jesus, ele vem para nos salvar, para nos resgatar. Então, o que eu e você precisamos fazer é simplesmente aceitar a salvação que ele já nos deu. Ele já veio, já morreu por mim e por você, para que nós tenhamos essa relação novamente restaurada com Deus. Então, esse é o objetivo. E Jesus, ele também menciona, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está sofrendo com a culpa, você está sofrendo com essa luta constante. Jesus, ele não veio para nos trazer um fardo, e ele menciona que o seu fardo é leve, né? Uhum. E o meu jugo é suave, o meu fardo leve. Então, o objetivo dele é para nos trazer leveza. Como a Claudete mencionou, a gente quer pessoas transformadas como a Claudete. Pessoas que falam e olham para trás e pensam, como a minha vida era terrível, era triste longe de Deus. Mas agora, quando eu estou com Ele, eu tenho paz. Eu tenho paz porque quem deveria ser perfeito já foi, já fez o que deveria ser feito. Agora o que eu preciso é apenas buscar ser como Ele todos os dias. Isso aí. Pastor, a gente tem que ir para o intervalo, mas ainda no programa, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que a gente pode estar conectados, assim como o ramo, a videira que você disse. Como que a gente pode fazer essa conexão, o nosso papel, né, de conexão, porque, como você bem disse, Deus enviou o seu filho e todo o processo ele já fez para que houvesse esse caminho, né? O caminho entre nós e ele. Então, eu quero saber qual é o nosso papel, né? O que a gente precisa fazer. A gente vai para o intervalo e na volta, né, Cris, tem um educador aqui e a gente vai saber sobre esse assunto agora voltado para o universo da educação das crianças. Bom demais, gente. Vamos fazer o seguinte, você está mandando a sua participação, manda 12983150249, tem essa educadora, né? A Bíblia fala que nós somos a primeira visão de Deus para os nossos filhos, você tem uma missão como pai, como vó, não sai daí, a gente faz um breve intervalo e volta já já.
Entre Família está de volta. Que bom que você está com a gente aqui nessa tarde. Hoje estamos falando sobre como lidar com a culpa do pecado. E agora sim, como prometido no começo do programa, a gente vai entrar no universo da maternidade, né? Como compreender esse assunto diante das nossas crianças, dos nossos filhos, né? Que ainda são pequenos, estão em formação e tem ainda, né, uma alma, digamos assim, inocente, tudo muito puro ainda. Vamos conversar com a Karina Carnassali, que já esteve aqui com a gente presencialmente algumas vezes. Ela é formada em pedagogia, licenciada em letras, é educadora parental e coordenadora pedagógica da Escola Vida Campestre, um projeto super maravilhoso, vale a pena você dar um Google aí e procurar, Escola Vida Campestre. Karina, boa tarde, seja bem-vinda ao Entre Família. Boa tarde, Suzane, tudo bem com você? Ah, melhor agora, falando com você, e para falar de um assunto um pouco complexo, mas muito importante, né, Karina? Eu já começo te perguntando aí, como que a gente pode diferenciar o que é rebeldia infantil, né? O que é rebeldia ali da criança, naquele corre-corre do dia a dia, e o que é um desvio de caráter ou uma atitude de mau caráter mesmo? É bem importante isso mesmo, porque existem coisas de criança, né, que a gente costuma dizer que é aquilo que a criança é por conta de uma imaturidade, um desconhecimento, né? E isso é bem legal porque cada faixa etária vai apresentar isso, né? Então é aquela criança que grita por tudo, chora por tudo, ou aquele adolescente que entra com o pé de barro e vai logo para o sofá com o pé sujo. São coisas de criança, mas que não quer dizer que a gente não deva ensinar, pelo contrário, né? A gente ensina, mas a gente não considera como rebeldia, porque eles ainda estão em processo de aprendizagem. É claro que cada faixa etária vai ter um processo aí para poder assimilar esse conhecimento. Os pequenininhos vão levar mais tempo, né? Os pais aí vão precisar de estratégias, até a gente já conversou no programa sobre algumas delas, né? Para poder ensinar essas coisas. Os mais velhos, a gente espera que uma vez você falando já consiga entender, né? Que não é para entrar com o pé sujo em casa. Mas uma vez que isso já foi ensinado, já está bem fixado e assimilado, se a criança continua fazendo, então nós consideramos como rebeldia, porque já está bem assimilado ali na cabecinha dela. Então ela está fazendo porque ela quer fazer errado. Então nesse caso a gente precisaria realmente entrar aí com uma correção, seja ela qual for aí que o pai, a família estabelecer. Nós também já falamos bastante sobre isso aí, para que então essa rebeldia chegue ao fim, né? E como que eu sei essa diferença, Karina, e quando eu devo me preocupar, se existe uma faixa etária em que realmente eu devo colocar mais os olhos e ver que aquele comportamento está se fixando e formando o caráter? Porque assim, a gente que é mãe, a gente sempre tem um olhar muito belo em prol da nossa cria, né? Quem nunca ouviu uma história de um adulto que infelizmente foi preso, né? Virou um delinquente, a gente fala assim. E daí as pessoas próximas, as tias, os vizinhos, sempre falam, eu sempre observei nele quando criança isso e isso. Mas a mãe e o pai nunca olhou com esse mesmo olho, sempre passou um pano ali, não, mas é porque isso, porque aquele, sempre arruma uma justificativa. A sensação que eu tenho é que todo mundo está observando e notando ali, menos os pais, né? Então, como que a gente pode ter esse olhar apurado para isso? Então, eu costumo dizer sempre que todo mundo nasceu com uma máquina quebrada, né? Nosso temperamento nasce quebrado. Então, uns nascem com os parafusos mais soltos, outros bem apertados, uns nascem com uma peça faltando. Então, sabendo disso, os pais precisam desde cedo já ter um olhar mais cuidadoso para a criança, para perceber quais são aqueles comportamentos que vão precisar de uma atenção maior, que vão precisar ser aprimorados. E não achar que tudo é bonitinho, tudo é coisa de criança, que vai passar quando crescer, porque isso não é verdade, né? Isso geralmente vai se agravando com a idade. Então, quem aí está ainda mãe de primeira viagem, ou ainda pretende ter filhos, lembrar que todo mundo vai nascer com alguma coisa fora do lugar e que cabe aos pais, né, com a ajuda de Deus, colocar essa máquina, então, ajustar essa máquina, né? E é um processo diário, viu, Suzane? Não vai achando não que falou uma vez, falou duas. É um processo diário que a gente vai caminhando aí com a ajuda de Deus para ajustar essas pecinhas aí que já nascem fora do lugar. Essa formação... Então, a resposta é desde cedo, né? Desde o mais cedo possível. Você já identificou que tem um problema, você já vai começando a trabalhar.
Você fala muito sobre essa questão da formação do caráter, né? Como que a gente pode fazer essa formação no cotidiano? Qual é o caminho indicado para que a gente trabalhe isso, né? Porque tem a questão da personalidade, mas e o caráter, né? Como que ele é moldado? Então, o caráter, ele é formado por hábitos repetidos, né? Então, quanto mais você repete aquilo, aquilo vai se fixando e passa a fazer parte do caráter. Então, a resposta está naquilo que se repete na família. Então, tem um comportamento ali inadequado, que você já percebeu que não é um comportamento que é um comportamento típico de uma máquina que está desajustado. Quanto mais cedo você ajustar isso, já criar estratégias para ajudar a criança a vencer aquilo, trazer também o poder de Deus, que é muito importante, né? Mais cedo, melhor, porque quanto mais repetido, mais difícil de ser tirado depois. Você falou sobre depois. Vamos pensar na adolescência, que é uma fase muito difícil, né? Assim eu ouço dizer por aí. É possível reverter? Vamos pensar num adolescente já de uns 16 anos, assim, né? Que já passou pela pré e está numa adolescência, uma fase mais madura da adolescência. Lá, com 16 anos, vi aquele comportamento, não consegui, ou então agora, por alguma razão, percebi. É possível ainda formar esse, que é já um quase adulto, né? Com certeza, né? Para Deus nada é impossível, com certeza é possível reverter. E eu acredito que o primeiro passo para reverter algo inadequado no adolescente é os próprios pais reconhecerem o erro deles, né? Eles mesmos identificarem qual foi o erro na educação, que não deu certo, que eles falharam, pedir perdão, né, a Deus por isso, pedir ajuda de Deus e partir aí então para a correção, ou para o ajuste disso aí. Lembrando que é um processo, né? Não é porque você identificou agora que você errou na educação que amanhã já vai estar corrigido. Quanto mais madura a criança, quanto mais fixado o erro, mais trabalho vai dar, um processo um pouquinho mais longo. Mas lembrando que todo dia é um dia da gente recomeçar e todo dia é dia da gente lutar para que isso seja vencido. E até para isso tem instruções, né? E tem aí estratégias para a gente colocar em prática para ajudar esse adolescente, esse jovem, adulto, idoso, todo mundo tem aí a oportunidade de reverter algum traço de caráter que não está adequado. Então é super possível, só que precisa sim dessa atuação dos pais em primeiro lugar, identificando em que eles erraram e corrigindo imediatamente a sua conduta primeiro, porque uma vez que os pais se corrigem, isso se reflete nos filhos. Então não adianta você querer corrigir o filho e continuar agindo da mesma forma. Então é um trabalho em conjunto, né? É um processo que vai envolver a família inteira. Karina, muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez aqui no Entre Família. Um grande abraço para você, para o seu esposo, para sua filha, viu? Agradeço, Zaine. Beijo para você também. Beijo. Tá aí o recado da Karina, né, gente? A educação de filhos sempre bate no ponto da autotransformação da gente como mãe, como pai. Então a gente tem que começar essa correção de nós mesmos. Não é não, senhor Cris? É isso mesmo, Suza. Um grande abraço para essa turma maravilhosa que nos acompanha, está pegando a informação de primeira mão. Nós estamos aqui, né, com o nosso pastor Éder, ele que é pastor, também psicólogo, é um novo componente aí do Quarteto Arautos do Rei. Um abraço para você que gosta da voz da profecia, assim como eu. E olha só, nós temos aqui muitos mitos e verdades. E esses mitos acabam virando crenças limitantes, né? A teologia fala disso, a psicologia fala disso, e o Entre Família vai abordar também. Pastor, mais uma vez, obrigado por tirar um tempinho aqui, né, junto com a esposa que está aqui nos nossos bastidores, e poder estar desfrutando de um tema tão especial, ajudando tanta gente nesse Brasil, fora do Brasil, o pessoal que nos acompanha, poder ter essa liberar, né, se perdoar, colocar essa culpa em outro lugar, abraçar esse Cristo que reescreve história. E nós temos algumas crenças limitantes. Eu já queria começar aqui, pastor, se me permita, com a mão na massa. Vamos lá? Nós temos aqui a nossa primeiro mito ou verdade, o pastor que vai falar para a gente. E a questão é o seguinte, pastor, eu estou vendo que começou lá no Éden, né? Começou com Lúcifer, um anjo de luz, são seres bem maiores. Quem sou eu diante de Satanás? Eu acho que não é possível vencer o pecado, porque quem sou eu na fila do pão para lutar com algo tão grande da essência da vida?
Mito ou verdade, pastor? Então, existem duas formas de você pensar isso aí. É impossível você ficar sem pecar, mas você pode sim vencer o pecado. Assim como Jesus venceu o pecado, nós também podemos, mas fique bem atento a essa questão. Algumas pessoas entendem que nós podemos ser como Jesus e sermos perfeitos aqui. Não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Nós podemos sim vencer várias armadilhas que o inimigo coloca na nossa frente e assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer. É claro que em um momento ou outro você vai pecar, por ser um ser humano. Mas é possível você vencer com a ajuda de Deus. Então, é mito. É mito. Até tem um amigo nosso que fala, é aqui que fica, né? Tem um amigo nosso, Leandro Quadros, que ele fala sobre pecador e pecadeiro, né? Como essência, eu vou ser pecador. Agora, eu não quero ser um pecadeiro, ou seja, eu conheci a verdade e eu não quero seguir. Então, sabe aquele negócio, temos que errar para aprender. Não precisa errar para aprender, também é um mito, né, pastor? Então, achei muito legal esse gancho que você colocou. Você queria colocar mais uma dentro? Não, é só porque eu me lembrei que Paulo, inclusive, escreve isso em Romanos, né? Ele menciona onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí logo em seguida ele fala, então, já que quanto mais pecado, mais graça, então vamos pecar aí como pecadeiros, né? Não é isso que Paulo... E aí depois ele fala, de maneira nenhuma, não é isso que eu estou querendo dizer, mesma coisa. Fechou, gente. Então é mais uma crença limitante. É possível vencer o pecado. Agora, a nossa linha não é o perfeccionismo, porque perfeito é só o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, nele, você consegue ter o processo de santificação. Bora lá, então? Mais um contexto? Aqui na frente, pastor. Vamos. Mito ou verdade? Atenção, você de casa. Eu preciso estar sem pecado para poder orar? Então é o seguinte... Eu só vou para Jesus quando, né? Porque não vai funcionar. Eu acho que a oração ela só começa a partir de tirar o pecado. Mas espera aí, como é que eu vou falar com Deus que tira o pecado? Está bem confuso isso aqui, pastor. E aí? Não. Isso aí também é um mito. É um mito. Até porque Jesus ele ensinou os discípulos a orar. E ele sabia que todos eram pecadores. Paulo ele fala que a gente tem que orar sem cessar. Por que ele falaria isso para pessoas que ele também tinha consciência que são pecadores? Então, todos nós somos pecadores e o próprio Jesus falou que nós devemos orar. Então, estando com o pecado, nós podemos sim falar com Ele todos os momentos, porque enquanto estivermos aqui, seremos pecadores. Tá aí, gente. Então, a gente está desenhando pedagogicamente para você o que na Bíblia está escrito, né? Então, o pastor colocou justamente isso. Deus está sempre querendo falar com você. Você pode ir como você está com Ele. Agora, a questão é que Ele quer que você mude, né? Quer que você, através dessa palavra, siga esse livro, que tem tudo a ver com a transformação de vida. Legal, hein? Então, aqui a gente está desenhando algumas coisas que por aí pode se tornar uma verdade, mas diante da Bíblia não é apenas um mito. Mais um contexto aqui, atenção. Mito ou verdade, pastor Éder com a gente aqui. Jesus pode salvar completamente, né? A gente fala desse alvejante, desse sangue que limpa. Mas, pastor, eu vou dizer uma coisa. Vocês estão falando de pecado e tal. Eu não assaltei um banco. Eu fiz uma coisa bem mais grave, eu não peguei o dinheiro emprestado, não paguei. Eu fiz algo bem mais forte, pastor. Então eu penso assim, eu estou muito longe, eu estou no fundo do poço. Esse sangue tem poder até onde? Qual é a divisa, né, que tem abrangência essa graça? Porque vocês não me conhecem. Aquela pessoa que está realmente com aquela culpa, aquela ferida aberta, dizendo que talvez ela foi longe demais para ser perdoada. Então, Jesus, como a gente falou mais cedo, ele veio para salvar aquele que estava perdido. E, inclusive, no contexto histórico em que ele veio, ele encontrou e conviveu com algumas pessoas que eram a pior classe de pessoas daquela época. Cobradores de impostos, prostituta. E para cada uma dessas pessoas, se tinham o desejo de arrependimento, de transformação, para essas pessoas veio salvação. Então, para qualquer pessoa, independente do que fez, independente de onde tenha ido, a salvação, sim. Jesus veio para salvar completamente todo aquele que vai a Ele com o coração aberto. Muito bem, então é mito, meu querido. Mito. Esse sangue, ele tem poder aí. Perdão, Jesus pode salvar completamente, é verdade. Verdade, está certo aqui. Eu quase coloco o mito, gente. Não, poxa jamais. vida. Pastor, na verdade, isso aqui que acontece foi um teste para saber se o senhor estava ligado teologicamente. E ele passou, né, gente? Está tudo tranquilo, foi só um teste, brincadeira. Eu estava acostumado a colocar mito aqui, eu estava pensando já na outra pergunta, mas está aqui, ó. E esse sangue tem poder para ir para qualquer lugar e é verdade. Pronto, agora sim. Aqui, pastor, mais uma questão para a gente saber se é mito ou verdade. Deus não me aceita. Aí está aqui, ó, pois eu fui longe demais.
Uma complementando a outra. Então, assim, Jesus pode salvar, a gente já tem resposta para essa, né? Sim. Porque aquela pessoa pode dizer assim, eu fui longe demais, realmente eu não tenho como ir. Então, uma coisa complementa a outra. Eu me lembro, inclusive, do episódio de Davi, né? Davi, ele adultera, ele mata, e aí você pensa, certamente esse é um caso de uma pessoa que foi longe demais. Mas ele ora com o coração assim quebrantado de fato, desejando o arrependimento. Aquele salmo forte, né? Nossa, Salmo 51, Salmo 51. lindo. Foi longe demais, mas pelo seu arrependimento houve salvação. E é depois considerado o filho. Esse sim é mito. Sim. Esse aqui é mito, né? Então, nosso Davi aqui, coração segundo Deus, até você fala, meu Deus, coração segundo Deus, que a humanidade não é corrompida pelo pecado. Você vê que Deus tem a misericórdia de colocar as palavras, né? Porque você, quando tem um coração arrependido, né? E aí essa transformação de vida, a questão de Saulo para Paulo, né? Tantos casos na Bíblia dessa virada, né? Desses 180 graus. Mais um contexto agora. Agora, pastor, é o seguinte, eu me ajoelho aqui e sabendo que fala que Deus tem um trono de graça. E para quem não conhece também aqui a teologia do santuário, aí, para vocês não sabem, tem realmente a sua oração sendo recebida, Jesus agora em outro patamar. Mas, pastor, a minha oração parece que não passa do teto. A gente, às vezes, tem uma questão cinematográfica envolvida, romantizada no que é a oração. A oração não passa do teto. Aonde chega essa oração? Deus tem a capacidade de ouvir todo mundo? Como é que funciona? Mateus, eu não me lembro se é no capítulo 5, no verso 22, ele diz que tudo aquilo que você pede no nome de Jesus, crendo, você recebe. E em 1 João, o apóstolo ele ainda amplia isso falando, se você pede segundo a vontade de Deus, você vai receber e você será ouvido. Ele traz essa ênfase. Então, tudo aquilo que nós pedimos com fé, nós receberemos. Então, se a sua oração não passa do teto, Jesus ele faz questão de descer do céu e vir e estar do seu lado, ouvindo a sua prece. E a gente tem alguns relatos na Bíblia, né? Daniel, a gente vê como um anjo rapidamente chega até ele ali em resposta a uma oração. Jesus, são vários personagens, todos que as suas orações são ouvidas. E você mencionou aí a respeito do santuário, né? Apocalipse, ele fala que as nossas orações, elas sobem a Deus como um incenso, né? Como algo que é agradável a Deus. Então, todas as nossas orações, só o fato de você se ajoelhar já é uma atitude de humilhação, de arrependimento, de contrição, e isso já é suficiente para que Deus entenda a sua honestidade e a sua sinceridade. Maravilha. Então é mito, pastor. Mito. Me ajude aí, por favor, coloca a plaquinha do Opa. mito ali para a gente poder encerrar a nossa dinâmica. Bom demais. E você de casa está gostando? Gente, legal, toda vez que agora você ouviu o Arautos daí falar, gente, eu já passei uma tarde com o pastor Éder, uma bênção, falando sobre essa questão da culpa, do pecado. A gente vai para um breve intervalo, diretora? A gente faz uma breve pausa, volta para a conversa. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. Você continua participando, DDD 12 983 15 0249. Tem alguma pergunta? Vamos aproveitar. Você está se sentindo culpado por algo, está inflamado no seu coração, você não está aqui por acaso. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta, Suzane. Vamos agora para a nossa roda de perguntas. Mas antes, eu quero dar a possibilidade para você, mais uma vez, que está aqui na minha mão, esse lançamento da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, da Rede Novo Tempo como um todo. Olha só que bacana, que é a revista A Cura do Pecado. A revista Esperança, A Cura do Pecado, é o mais novo lançamento. O pastor Rafael já esteve aqui, inclusive, dando um recadinho para você, ele que escreveu. E se você quiser pegar a sua Bíblia, pegar essa revista aqui, e dar mais uma investigada, aqui na sua revista, porque a sua você vai pedir agora, já tem aqui o que é o pecado. Você quer entender um pouquinho? Gente, achei lindo essa forma que o pastor Éden trabalhou a questão do Éden, a questão do sacrifício. Isso tem na Bíblia, mas parece que tem tanta letra. Calma, aqui tem uma forma pedagógica de você buscar o mesmo contexto. Olha só, como surgiu esse mal. Entender um pouco, gente, mas que anjo é esse que caiu do céu? Aí tem uma passagem que fala que ele levou 1/3 dos anjos. Onde está Satanás, né? Como é que funciona essa questão? A Bíblia fala do quê? Como se libertar de toda essa dor. Eu vejo todo dia agora um terremoto aqui, uma guerra sendo travada. Mas será que a Bíblia já não explicava em que fase nós estamos para lidar com isso? Jesus vai voltar, mas olha, quais os indícios bíblicos disso? Será que existe uma base, pelo menos histórica, para a gente se livrar desse pecado, gente? Tem. A Cura do Pecado é essa revista que você vai pedir de graça. E eu prometo para você que você não vai pagar um centavo. Foi patrocinado pelo Anjos da Esperança. O nosso WhatsApp é fácil. Anota aí, 12 98244
4449. Está aqui passando o nosso WhatsApp, salva no seu celular e fala assim, eu quero a cura do pecado, que é a nossa revista, que é a sua revista. E espera um pouquinho, nós vamos enviar para você um link. Você faz o seu cadastro com seu nome, seu endereço, seu CEP, seu CPF, fica tranquilo que nós guardamos os seus dados, nós temos a lei de proteção de dados. Depois vai pelo correio, espera um pouquinho que chega para você poder ter esse assunto com seu esposo, com seus filhos, para você realmente estudar à luz da Bíblia, com uma revista direcionada, Pastor Rafael Rossi, que é o nosso apresentador, evangelista também, é uma benção, tá bom? E agora, é claro que você vai pedindo a sua revista, enquanto isso, nós vamos aproveitar o nosso pastor Éder aqui, porque tem muita gente, a nossa diretora falou, que está sendo uma luta ali para poder separar as participações para ajudar o maior número de pessoas, né, Suza? Sim, senhor Cris. Nesse momento, vamos colocar na telinha a nossa primeira interação, então, aqui dessa tarde. Pode colocar. Sara, muito obrigada. Anônimo, ó, pastor. Tenho um filho de 37 anos e tenho culpa do vício dele, porque fiquei viúva muito cedo e tive que trabalhar muito, porque eu era da roça. Deixava ele com empregada para conseguir trabalhar. Vivo solitária e, no fim da minha vida, morrendo de culpa do pecado. Gostaria que me ajudasse a limpar meu coração. O coração angustiado de uma mãe de 37 anos carregando essa culpa, né? É uma situação bem delicada. Eu sinto muito, inclusive, por tudo aquilo que você tem vivenciado. De fato, não é fácil enfrentar uma situação como essa, mas o conselho que a gente dá diante de uma situação semelhante à sua e para outras pessoas que também estejam vivendo o mesmo, primeira coisa, acho que é muito interessante, nesse caso, você procurar ajuda psicológica, algo que vai te ajudar a se libertar, a entender os porquês de tudo que aconteceu, mas não coloque sobre si as escolhas que hoje ele tem tomado. Você mesmo mencionou aí alguns dos problemas que você enfrentou para que você estivesse trabalhando, para que ele chegasse onde chegou. Muitas coisas estavam fora do seu controle. E chega um momento, ainda mais ele tendo 37 anos, que é ele quem decide, é ele quem escolhe. Não tenha sobre si esse sentimento de culpa, justamente por algumas coisas não terem nada a ver contigo. Mas para que você consiga lidar com isso de uma forma mais tranquila, o primeiro conselho, principalmente, é ir até Jesus. Ele pode te trazer paz, ele pode te trazer alívio, tirar de você esse sentimento de culpa. E você também deve orar pelo seu filho. Ore incessantemente, porque a oração ela tem poder. E coloque nas mãos de Deus a vida do seu filho para que ele possa ser uma pessoa transformada, restaurada e que, assim como ele, você também possa viver essa paz que vem de Deus. Muito bom, pastor, muito bom. Vamos a mais uma interação. Quem chega agora, se for anônimo não tem problema também, é a Marisa. Ela está dizendo assim, fui adventista até meus 15 anos. Saí da igreja, fiquei 35 anos nesse mundo de pecado. Agora, aos 50 anos, voltei para Deus. Me rebatizei e agradeço a Deus, a Novo Tempo e todos que me ajudaram a voltar. Ah, que notícia boa, hein, Marisa? Muito bonito. Tem mais interação chegando aqui. Olha só, agora de forma anônima. Eu tenho uma culpa que carrego até hoje, pastor. Nos últimos dias do leito de morte da minha mãe no hospital, não fui visitar ela. Logo após, ela faleceu. Era a única pessoa a visitá-la. O bom é que, por meio dos irmãos da igreja, Jesus foi apresentado a ela enquanto estava no hospital. Então, essa questão toda nesse desenrolar da história, né, o tempo é uma das coisas que a gente não consegue mais voltar atrás, né? Voltar naquele momento, eu não fui, eu não pude, aquele momento, o último minuto, e ela fala que os irmãos chegaram ali para dar essa mensagem de Deus para ela. Pergunto, pastor, já que eu não consigo voltar atrás, eu posso olhar para o futuro com esperança? Porque, no caso, a morte foi uma interrupção que ela teve para não poder encontrar a mãe dela. E como é que ela pode ressignificar a esperança e sem voltar ao passado, mas ela ter isso em mãos para poder ter força, né? Cris, você mencionou algo muito importante, né? É impossível você voltar atrás. O que aconteceu, aconteceu. E louvado seja Deus, porque mesmo diante das circunstâncias, Deus foi apresentado a ela e nós acreditamos na ressurreição daqueles que encontraram a Cristo. E a gente deseja que muito em breve a gente possa reencontrar com a sua mãe. Hoje, você tem oportunidades que você pode fazer diferente, né? Então, você tem consciência daquilo que poderia ter sido feito diferente? Já pediu perdão a Deus pelo que aconteceu? Se sim,
agora descanse. Porque o perdão, ele veio em consequência a um coração arrependido e por confissão. Se você já fez essas duas coisas, se liberte daquilo que ficou para trás e agora aproveite as oportunidades à frente para, quem sabe, ajudar pessoas que precisem, para, assim como a sua mãe foi alcançada, mesmo nos últimos momentos, que você também possa alcançar outras pessoas com a mensagem de Jesus, né, de esperança. Muito bom. Eu acho que muitas vezes também, né, pastor, a gente acaba não sendo tão gentil com a gente mesmo, né? De olhar para as coisas, para todas as coisas que a gente fez que foram legais, e aí a gente se apega talvez a uma que não deu certo. Como no caso dessa nossa telespectadora, ou telespectador, não sei, ela mostrou ali na mensagem que ela esteve sempre com a mãe, né? E às vezes naquele momento ali específico, por alguma razão ela não estava, mas quantas vezes ela não esteve lá? Né, eu acho que ser gentil com a gente mesmo parece clichê, talvez seja clichê, mas a gente tem dificuldade de colocar isso em prática. Eu espero que você também se acolha. Vamos a mais uma interação chegando nessa tarde. Anônimo também, sem problema algum. Fiz um aborto há uns 15 anos e perdi outro bebê devido ao uso de drogas. Hoje em dia sou outra pessoa, estudo, trabalho, sou casada, vou à igreja, mas isso me perturba. Acho que Deus não vai me perdoar. Bom, a Bíblia, ela foi feita de uma forma muito perfeita, né? A gente vê a Bíblia com relatos de pessoas semelhantes a nós. Ruim seria se nós abríssemos a Bíblia e víssemos apenas pessoas perfeitas totalmente diferentes de nós, mas é totalmente o contrário. A gente vê relatos de pessoas que adulteraram, como a gente já mencionou, que assassinaram, pessoas que roubaram, e a gente pode citar vários outros exemplos de pessoas que foram bem longe, que fizeram coisas no passado feias, às vezes de se envergonhar, mas a graça alcança a cada um de nós. E ela também te alcança. Por mais que você tenha feito algo que hoje você se arrepende, isso ficou para trás e você agora tem a oportunidade de recomeçar. Olha que bonito, agora você já está casada com uma nova família, reestruturada, voltando aos caminhos do Senhor. Se apegue agora a essa nova caminhada com Cristo. E esqueça aquilo que ficou para trás se, novamente, semelhante ao caso anterior, já pediu perdão a Deus? Já deixou isso para trás? Não se esqueça, Miqueias, ele menciona no último capítulo do seu livro, de que Jesus, quando nós confessamos o nosso pecado a Ele, Ele pega esse pecado e Ele lança nas profundezas do mar. É num lugar onde ninguém mais tem acesso. Se você já confessou, descanse, sabendo que Jesus já se esqueceu, que Jesus não vai trazer novamente isso e jogar na sua cara. Isso é a gente quem faz, né? Nós somos seres falhos. Mas na narrativa bíblica a gente não vê isso acontecer, justamente porque o Deus da Bíblia é o mesmo Deus dos nossos dias. O mesmo Deus que trouxe perdão para todas essas pessoas é o Deus que também quer te perdoar. Se liberte. Aceite o perdão que já te foi dado. Muito bonito, pastor. Dá tempo de mais uma interação ainda aqui no Entre Família, hoje falando sobre essa libertação da culpa do pecado, um assunto muito interessante. Tá aí anônimo, um telespectador nosso, dizendo assim: tenho uma filha muito difícil de lidar. Decidi me ausentar de contatos com ela, mas sinto que estou cometendo um grave pecado. Uma boa questão aqui, hein, pastor? E aí? Bom, a educação não é simples, né? É bem complexa. Cada um na sua realidade vivencia dificuldades de fato, mas você tem uma filha e ela está na sua responsabilidade, por mais que existam essas diferenças. Se houver a necessidade, se você percebe que é importante cuidar da sua filha, estar próxima dela e não consegue sozinha, você primeiramente precisa da ajuda de Deus. Segundo, procure um psicólogo, procure um profissional da área, seja um pedagogo, não sei qual é a faixa etária dela, mas busque ajuda profissional também, para que vocês, quem sabe, com a ajuda de um terceiro, possa trazer reconciliação, que vocês possam harmonizar essas diferenças, porque isso é natural com todas as pessoas nas nossas relações interpessoais. Esses arranhões, essas diferenças, elas são normais. O que a gente precisa fazer é apenas aceitar essas diferenças, aprender a lidar com elas. E se é sua filha, não tem como você simplesmente fechar uma porta para ela, excluí-la da sua vida, mas você pode, mesmo com esforço, com luta, você pode sim trazer soluções para que vocês consigam ter uma vida feliz, em harmonia. Eu imagino quantas mães e pais não estão vendo o programa agora passando
pelo mesmo conceito, por crenças limitantes, acha que é uma exclusividade de você estar vivendo essa situação. E por isso que até Deus amplia o seu olhar, a psicologia também mostra que várias pessoas passam e conseguem afinar esse contexto. Vamos a mais uma participação. Dá tempo, diretora? Vamos lá então, olha, vamos aproveitar esse tempinho, pastor Éder aqui, olha, eu quero de imediato já agradecer a todos que estão participando, já nos perdoe se caso a gente não consiga atender a todos, mas vamos lá na tela a mais uma participação. Está chegando a Mariene. Mari, obrigado pela sua participação. Olha o que ela fala. Fui traída, pastor, há 2 anos e não consigo tirar essa mágoa do meu coração. O que fazer? Aí nós temos o outro lado, né? Aquela questão também que tanto a culpa quanto liberar perdão tem muito mais a ver conosco, né? Por isso que corrói, a gente fala, não vou perdoar porque ele não merece, né? O merecimento do outro, a dor, pastor, essa questão de, a gente fala, vou perdoar. Eu acho que a palavra, quando a gente fala libertar, ela ganha um sentido. Eu gostaria até que o senhor respondesse como psicólogo e como pastor, essa questão dos ganhos que nós temos, e não é fácil, a gente romantiza muito, né, a questão de perdoar. Então, certamente por você mencionar aí 2 anos que isso aconteceu, e durante esses 2 anos você tem enfrentado isso diariamente, aí, essa luta de fato não deve ser simples, esse sentimento, esses pensamentos que vêm à sua mente não são fáceis, isso é um fato. Mas, por mais que isso tenha acontecido há 2 anos, a gente citou aí o exemplo de alguns personagens da Bíblia que, por mais que cometeram grandes erros, Deus os perdoou. E o maior desafio nosso como cristãos é de sermos semelhantes a Cristo. Eu lembro de uma parábola na Bíblia em que uma pessoa ela tinha uma dívida altíssima e ela recebeu perdão. Essa dívida foi quitada. E quando ela sai para a rua, ela encontra uma pessoa que tinha uma dívida muito menor e ela não perdoa. Essa analogia ela pode ser aplicada aos nossos dias, né? Nós fomos perdoados por uma dívida gigantesca. Jesus ele veio para nos trazer perdão. Para diferentes pecados, todos fomos perdoados. Mas hoje nós precisamos agora, como Jesus, perdoar as pessoas em falhas menores em relação às nossas para com Deus. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas com a ajuda de Deus, e certamente um psicólogo também pode te ajudar para entrar mais a fundo a essa questão, para que você consiga perdoá-lo, para que você consiga lidar com essa situação, mas principalmente estar bem com Deus. E isso você vai conseguir fazer orando constantemente, suplicando pela vida desta pessoa também, para que juntos vocês possam alcançar o céu. Mas não permita que isso traga culpa ao seu coração, não permita que isso te aprisione, porque isso vai fazer com que você se limite para algo muito maior que Deus tem para você. E para todos os nossos amigos que estão nos assistindo, não se esqueçam, com Deus a gente pode todas as coisas. Paulo ele diz da luta que é constante e ele vivenciou aquilo que eu e você também vivenciamos, mas ao finalzinho deste texto ele fala, nós podemos sim, com a ajuda do Espírito Santo, vencer. Eu e você podemos vencer. O desejo de Deus é que nós sejamos livres, leves, felizes porque nós temos Ele em nosso coração. Que eu e você possamos ter, de fato, o sentimento de paz, aquela paz que excede todo o entendimento que vem dEle, para que nós consigamos viver bem e ajudar outras pessoas à nossa volta, tirando esse sentimento de culpa, mas na verdade agora colocando no lugar gratidão. Gratidão por aquilo que Deus fez, faz e continuará fazendo por nós. Que Deus te abençoe e que você possa encontrar essa paz nele todos os dias. Ah, que demais! E o pastor Éder com certeza transmite essa paz, viu? Amém. Falando no jeito dele, transmite essa paz que com certeza vem do alto. Pastor, muito obrigada pela sua participação aqui Eu no que Entre agradeço. Família. Foi muito legal ter você mais pertinho da gente, te conhecendo cada dia mais, viu? Prazer foi todo meu conhecer essa turminha aí, entre as mensagens. Eu já recebi algumas mensagens aqui também. Quero mandar um abraço para todos que me aturaram aí nesse período. Mas eu também agradeço a vocês pelo convite. Nós estaremos aqui juntos na Novo Tempo nesses próximos meses, anos, quem sabe. Mas vai ser um prazer estar aí com vocês e sempre que precisarem estarei à disposição para servi-los. Obrigada. Valeu. Que demais. Eu espero que esse programa realmente tenha trazido alguns significados, ressignificados para você, trazido essa paz, né, e essa leveza que o pastor Éder colocou essa mensagem aqui, para que você tenha um final de semana tranquilo e que possa realmente refletir essas suas dores e buscar mais a presença de Deus, porque é só por Ele, né, que a gente consegue vencer as nossas dificuldades, os nossos pecados, as nossas dores e aflições, né, Cristo? Amém. E peço perdão a você que
não foi atendido aqui nas perguntas. A gente tentou selecionar perguntas abrangentes, mas se sinta abraçado pela Novo Tempo. A Novo Tempo é uma entidade que ora por você. E nós temos aqui os nossos canais, nosso WhatsApp. Se você precisar de qualquer outra informação sobre a Bíblia, sobre a culpa, nós temos aqui Atendentes da Esperança. Só existe essa rede justamente por isso. Você nunca viu uma rede que gratuitamente te envia uma revista, um estudo bíblico, mas esse é o nosso ideal, né? Se a gente recebemos de graça a graça, passamos para você, e vai um abraço a você que é Anjo da Esperança, que nos ajuda a apagar a luz aqui, para que tenha esses tapetes, para que a gente possa estar ligando agora, tem uma repetidora de canal. Então, é o porquê existe, né? Essa finalidade dessa ferramenta que é democrática, tá bom? Falando em democracia, já vem nossa vizinha. Calma, não se assusta não. Vem a nossa vizinha tá aqui calminha, do Vida e Saúde. É que vem aqui, cara, para acordar que vem o Vida e Saúde. Agora, hein? Na sequência vem o Vida e Saúde aí. Vida e Saúde, na sequência, a gente espera de segunda a sexta, sempre às 2h30 da tarde, ao vivo. Beijo, obrigado pela audiência. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.